quem vai fazer a apresentação do professor Leidson, nada mais justo que seja Fábio, que foi quem o convidou e que trouxe toda essa referência positiva. Então, Fábio, eu lhe passo a palavra para apresentar o professor, agradecendo mais uma vez pela presença de todos vocês e desejando um ótimo curso. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Então, Laurinha, eu que agradeço, né, a você e a Matra por ter aceito essa minha sugestão. Né? Eu acho que a maioria de vocês sabem que eu sou um apaixonado por arte, né, de forma geral, por teatro, música, literatura, cinema, enfim, eu sou realmente eu tenho uma paixão muito grande pela arte e pelo teatro em especial. Né? E eu conheço o Leidson desde os anos 90, né? Um bom tempo. E, então, vou ler aqui para a gente não se delongar muito, vou ler aqui para vocês o currículo dele, né? O currículo resumido dele aqui. Ele é doutorando em artes cênicas pela Unirio, mestre em História pela UFPE, é jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco, crítico, historiador, ator, curador e pesquisador do teatro, com vários livros já lançados, além da organização de acervo. Atualmente, ele prepara a tese Louvores e Pedradas, a ACTP, Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco. A pulverização da crítica de teatro no Recife entre 1955 e 1969. E também prepara o livro Ponto de Vista, Crítica e Cena Pernambucana, com seus escritos voltados ao teatro e à dança no estado de Pernambuco. Então é isso, pessoal. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Vou passar a palavra para ele, porque eu já estou aqui bem ansioso por essa aula. Enfim, vamos lá. Tá com você a palavra, amigo Leidson. Pode começar. Que bom, Fábio, que bom. Olha, eu agradeço a Laura, a Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Teatro é a coisa que eu mais amo na vida, e Fábio sabe disso. E foi um desafio para mim, porque eu sou professor de História do Teatro Pernambucano e História do Teatro Brasileiro nos SESCs, em 2 unidades, mas eu não quis dar aula online. Desde que aconteceu a pandemia, eu preferi não dar aula online, porque minhas aulas são muito dinâmicas. Eu adoro utilizar música, eu faço filmes, eu utilizo muitas imagens, eu faço trabalhos de corpo, porque para mim teatro tem a ver com isso, com o toque, o afeto, a aproximação. E eu não quis dar aula online. Mas quando o Fábio me procurou, que disse que era uma turma de pessoas que são do mundo jurídico e que estavam interessados em discutir cultura, arte, eu disse, eu topo. Eu quero conhecer essas pessoas, quero trocar figurinhas com elas. Então, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu não sou nada formal. Quem faz teatro não tem formalidades, né? Diferente de quem trabalha com o mundo da advocacia. Então, não me chamem de senhor, meu nome é Leidson, eu sou um colega de vocês, eu sou um aprendiz da mesma forma, então vamos transformar esse lugar aqui num momento agradável, brincalhão, enfim. O que é que eu pensei em propor para vocês? A gente vai falar sobre teatro pernambucano e teatro brasileiro, mas nesse primeiro encontro eu queria fazer uma provocação para vocês. Como vocês não são artistas de teatro, e eu não sei a trajetória de vocês, se frequentam teatro, se são espectadores assíduos, se leem sobre teatro, se acompanham esse mundo, eu quis trazer um pouco do conceito do que é teatro, até chegar nessa ideia do título que eu dei, que é Teatro, Arte Subversiva. O que é subversivo causa medo, né? E tem muita gente que ainda tem medo do teatro. Vamos discutir isso hoje. A outra coisa, participem. Podem me atrapalhar, perguntar, levantar a mão, dizer que quer comentar. Eu gosto desse bate-bola, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, quando eu falo a palavra teatro,
O que é que vem na cabeça de vocês imediatamente? Em Valéria? Vem uma narrativa, assim, com a ideia de instigar as pessoas, atiçar a curiosidade e, assim, uma coisa de uma linguagem às vezes mais direta, às vezes mais densa, mas sempre com essa coisa instigante, curiosa e que no fim a gente termina realizado. Vou pegar essa primeira palavra que você disse, narrativa. Narrativa tem a ver com dramaturgia, ou seja, vamos contar uma história. O teatro tem a ver com isso. E para Laura, qual é a palavra, o que vem na cabeça quando eu falo teatro? Ai, tanta coisa. Eu amo, primeiramente. Vou muito pouco, mas adoro. Então, assim, transformação, dramatização, novas vivências, sair um pouquinho desse plano, partir para outros mundos. Eu acho muito interessante o teatro por essa possibilidade de viajar no tempo, viajar nos espaços. Eu adoro. Tenho ido pouco, confesso. Depois de 3 filhos, pouco tempo para o teatro. Maravilha. Presta atenção no que Laura falou. Espaços, tempos diferentes, né? Experimentação. Isso tem a ver com teatro. E, Hugo, o que é que vem na tua cabeça quando eu falo teatro? Primeiro lugar, cultura na veia, né? Porque dificilmente você vai a um espetáculo teatral e não sai enriquecido culturalmente. E segundo, um momento de reflexão, porque, em regra, a arte nos leva à reflexão sobre diversos aspectos da vivência humana e da nossa própria existência. É basicamente isso. Maravilha. Tudo que vocês disseram está corretíssimo. Tem a ver com teatro. Mas vamos pensar no conceito da palavra. Como é que a palavra surge? Teatro. Hoje, pesquisadores não concordam mais que o teatro surgiu na Grécia. Vocês já ouviram isso, né? O teatro surge na Grécia. O teatro ocidental, porque o teatro oriental, que é completamente diferente do teatro ocidental, não surgiu na Grécia. O teatro oriental surge na China, né? No Japão. É outra forma de se fazer. Aqui a gente não vai tratar disso, porque seria um mundo completamente diferente. Eu vou falar sobre teatro ocidental, que dizem que surgiu na Grécia. Mas hoje pesquisadores já refutam essa ideia. E já falam de um teatro das origens. Seria isso, teatro das origens. Desses povos que não estão registrados na história, né? Os ameríndios, os africanos. Esse povo já fazia uma espécie de teatro, mas não é o teatro que a gente conhece. O teatro que a gente conhece é o teatro que está lá na Grécia, e que o nome vem de lugar de onde se vê. Teatro, na sua origem etimológica, significa isso, o lugar de onde se vê. E aí a gente pode pensar duas coisas muito interessantes, gente. É o lugar de onde se vê, ou seja, eu posso assistir o teatro, né? Então eu preciso da minha visão para poder ver teatro, mas hoje isso já não coincide com a realidade, porque cegos podem assistir teatro, não é? Hoje, ainda bem que há alternativas, né, de acessibilidade para um cego poder assistir teatro da forma dele. Mas pensem nisso, o teatro eu posso assistir, mas ao mesmo tempo, quem está fazendo também é um lugar de onde se vê. Porque as pessoas vão dar um ponto de vista sobre aquilo que elas estão contando. A gente já falou aqui da narrativa, né? A dramaturgia, foi a primeira coisa que Valéria falou. Então, são 2 pontos de vista. É o meu enquanto espectador e o ponto de vista de quem está fazendo essa coisa chamada teatro. Esse é o conceito inicial da palavra. Mas teatro também significa outra coisa. Significa casa de espetáculo. A gente passa ali e diz, olha o Teatro de Santa Isabel, olha o Teatro do Parque, que foi reformado. Então, teatro, além desse lugar de onde se vê, desses 2 pontos de vista,
do espectador e de quem está fazendo teatro, é também uma casa de espetáculos. Mas o teatro ocidental, ele começou em espaços abertos, na Grécia, né? Quando ele chega aqui no Brasil, com o chamado descobrimento, que não foi descobrimento nenhum, o teatro era feito ao ar livre. Os jesuítas que vieram para cá faziam teatro com os índios, com os negros que chegaram depois. Então, teatro não significa estar dentro de uma casa de espetáculo. Teatro é feito na rua. Teatro é feito dentro de um presídio. Teatro é feito dentro de um quintal. Então, ele pode ocupar os mais diversos espaços, inclusive as casas de espetáculo. Outra coisa que foi falado aqui, narrativa. Teatro também é literatura. Porque quando eu pego uma peça de teatro, esse aqui é uma peça de teatro, isso é teatro. E, ao mesmo tempo, é dramaturgia. É literatura dramática. Vejam como o teatro pode se desdobrar. Literatura dramática. Mas hoje se faz teatro também sem dramaturgia. Dramaturgia escrita. Pode ser uma dramaturgia visual, pode ser uma dramaturgia auditiva. O que eu estou explicando para vocês? Que o teatro, com o correr do tempo, ele foi se pulverizando, ele foi se transformando, inclusive para o que a gente está vivendo hoje. Vocês já assistiram espetáculos online? Teve alguém aqui da turma que ainda não viu nada de teatro? Esse teatro chamado teatro online? Não? Mas vocês sabem que o teatro está na tela do computador, está na tela do celular, não é? E hoje muita gente pergunta, isso é teatro? Isso é o quê? E antes passava na TV, não era? Pois é, tinha o teleteatro. O teleteatro. Então, isso, Bernadette, essa novidade que as pessoas estão reclamando hoje, é teatro, não é teatro, é cinema, é vídeo. O teatro já passou por inúmeras transformações, inclusive ir para a TV. Fernanda Montenegro, Paula Altran, Sérgio Brito, todos aqueles grandes atores fizeram teleteatro na televisão. Aquilo era teatro? Era. Era uma modalidade diferente de teatro, como é o teatro de rua, como é o teatro que se faz no Santa Isabel, e, inclusive, como é o teatro hoje, através da tela, que muita gente reclama, muita gente acha que é uma coisa estranha. Eu acho que é apenas uma transformação que o teatro está vivendo. Quando essa pandemia terrível passar, que a gente voltar a ver espetáculos presenciais, eu acho que a gente vai ter um ganho a mais. Além do presencial, a gente vai poder fazer o virtual, né? Porque atinge públicos muito diferentes. Bom, então eu queria voltar um pouquinho. Então, nessa ideia de conceito de teatro, da palavra, a gente vai ter a casa de espetáculo, a gente vai ter a literatura dramática, a gente vai ter o ato de fazer, que se chama representação, né? E nessa representação é um posicionamento, um ponto de vista do espectador e de quem está fazendo. Teatro, gente, tem muito a ver também com a nossa vida social. Porque quando uma pessoa está dramatizando demais uma história, a gente diz, nossa, está fazendo teatro, né? Ai, como você é exagerado, está fazendo teatro. Por quê? Porque teatro também tem a ver com a ideia de fingimento. A gente finge que está vivendo uma coisa, né? Paulo Gracindo, quando fez Odorico Paraguaçu, vou me reportar à televisão, mas é um personagem de teatro, né? A gente ficava encantado com aquele personagem, tanto que tem gente que mistura, que acha que Paulo Gracindo é Odorico Paraguaçu. Não! Ele estava fingindo ser aquele político calhorda daquela cidade da Bahia, né? Então tem a ver com isso, fingimento. Mas hoje, muitos espetáculos de teatro trazem uma ideia de realidade.
Eu, por exemplo, fiz um espetáculo, o último, chamava Olivier e Lili, uma história de amor em 900 frases. Eu vou mostrar a foto daqui a pouco. Era a minha história de vida. Eu contava passagens da minha vida, com meu pai, com minha mãe, com minha escola, com namoro, com isso, com aquilo outro. E teve gente que assistiu e disse, isso não é teatro, isso é terapia. Não, é teatro também, é uma linguagem do teatro que se chama teatro documental, que vai brincar com a realidade. Mas ali não era o Leidson real. Eu aqui não sou o Leidson real. Eu estou fazendo de conta que sou um professor. Eu estou vivendo uma persona. Ali no teatro eu também estava fazendo uma persona. São essas questões que o teatro vai trazer e que vai balançar a cabeça da gente. Tem muita gente que assiste espetáculo e diz, o que é que eu vi? O que é que eu estou vendo agora? Bom, a gente vai falar mais da realidade daqui a pouco. Então, hoje, o teatro que a gente pode assistir é esse teatro borrado, onde não dá para definir muito bem, porque as coisas estão muito misturadas com a própria vida da gente. Quem iria imaginar que a gente hoje ia estar assistindo uma aula, cada um na sua casa, pela internet? Eu nunca vi você, com exceção de Fábio, eu nunca vi vocês presencialmente. Eu não sei se vocês são reais. Eu não sei se vocês existem. Então, é tudo muito louco, tudo muito borrado. E o teatro vai aproveitar isso. Mas vamos para as imagens que eu queria mostrar para vocês. Para falar mais dessa diversidade de teatro, porque não existe um só teatro. Existem muitos teatros, de várias formas, de várias estéticas, de várias provocações. Há teatro para criança, há teatro para adulto, há teatro para rua, há teatro performático, há teatro dança. Enfim, a gente vai passear por tudo isso. Mas eu queria antes dizer que eu não sou uma pessoa tecnológica. Não sei mexer com tecnologia. Então, tenham paciência. Vamos ver se eu consigo aqui abrir algumas imagens para vocês poderem usufruir um pouco mais desse momento. Estão vendo as imagens? Sim. Sim. Bom, queria pedir permissão a vocês. Para falar de teatro, eu preciso falar da minha trajetória. Só para vocês compreenderem um pouco mais a diversidade do teatro e o que é que ele pode fazer com a gente que escolhe fazer teatro. Esse menino aí se apresentando sou eu lá em Petrolina. Eu morava em Petrolina, não via teatro, mas já queria fazer teatro, sem nem saber o que era. Aí eu estou me apresentando no colégio Auxiliadora, que era um colégio particular, existe até hoje em Petrolina, e lá eles faziam gincanas culturais. Aí eu estou fazendo um número imitando Renato Aragão. Veja como eu era já exibido, né? Desde pequeno, mesmo ainda sem ver teatro profissional. Aí, quando eu vim morar aqui no Recife, eu fui estudar no Colégio Decisão. E lá pintou a chance de fazer um curso de teatro com Ida Corossi, uma grande atriz. Era um curso para estudantes, nós não éramos profissionais, mas já montamos uma peça que quase não tinha cenário, que foi apresentada ao ar livre, precariamente, tudo muito amadoristicamente, mas o teatro já tinha me pego por completo. Essa peça se chama Quepê Copôs a Pá, é um texto de Pernambuco de Oliveira que fala sobre a bomba atômica, é uma peça para a infância. Eu era um cientista maluco. Aí, no outro ano, esse curso acabou, mas eu queria fazer teatro de todo jeito. Eu comecei a ver teatro aqui no Recife. E aí, no final do ano, eu resolvi montar uma peça de teatro, sem nem saber direito o que era, mas eu fiz O Bem Amado, a peça de Dias Gomes, claro, muito influenciado pelo que eu tinha visto na TV, porque até hoje eu considero Paulo Gracindo um dos maiores atores do Brasil.
E eu fiz o Odorico Paraguaçu. É uma foto aí que minha irmã tirou, que a fotógrafa era minha irmã, a gente não tinha dinheiro para nada, mas já foi uma estrutura melhor, mas era uma apresentação ao ar livre, tinha um palco e a gente se apresentava nele. Aí eu fui para o teatro profissional. Depois de fazer vários cursos, e eu já tinha me formado em jornalismo, já conhecia Fábio, já tinha feito muita formação, eu fui para um teste e eu passei para fazer o espetáculo Memórias da Emília, que foi uma produção do Pedro Portugal, com direção de Luiz Felipe Botelho, a partir da obra de Monteiro Lobato. Eu tenho muito orgulho de ter começado profissionalmente fazendo teatro para crianças e numa obra que eu sou apaixonado desde pequeno, que é a obra do Monteiro Lobato. Esse foi o primeiro personagem que eu fiz profissionalmente. Eu fazia o Doutor Caramujo. Mas nesse espetáculo eu fazia o Visconde. Gente, esse cabelo é real, viu? Era o meu cabelo grande. Hoje eu não tenho mais cabelo nenhum. Mas foi um grande prazer fazer esse espetáculo. Bom, aí eu não vou mostrar todos os espetáculos que eu fiz na vida, mas trouxe algumas imagens para vocês verem. Eu quero que vocês prestem atenção na diversidade de espetáculos que eu pude fazer. Eu pude experimentar, porque o teatro nos dá essa chance de experimentar mundos diferentes. A Laura falou sobre tempos e espaços. Eu acho que a grande sacada do teatro é exatamente brincar com isso. Daqui a pouco eu vou falar mais, que tem a ver com o conceito de teatralidade, que é a gente poder romper tempos e espaços estando ali, numa plateia de teatro, vendo tudo à nossa frente e sabendo que tudo aquilo é de mentira. Tudo é planejado, tudo é organizado para acontecer, mas aquilo me afeta de um jeito que eu viajo no tempo e no espaço. Bom, aqui já é um espetáculo adulto que eu fiz, chamado A Comédia do Amor, com direção de Marco Camarote, que é um grande pesquisador do teatro, que já é falecido, e é uma obra a partir do Miguel de Cervantes. Eu fazia vários personagens nesse espetáculo. Aqui eu estava num papel do estudante, também com cabelo, viu, gente? Aqui já é um outro espetáculo para a infância que eu fiz. Eu fazia também vários personagens, mas eu selecionei esse, que é um anão. Eu, que sou alto, magro, grande, um homem grande, pude ter a chance de fazer um anão chorando. Essa cena era muito divertida. A peça se chamava Badulaques e Salamaleques. É um texto de Antônio Guinho, com direção de José Manuel. Era bem circense o espetáculo. Aqui já é uma outra experiência. Eu fui fazer um espetáculo dramático chamado Antônio Conselheiro. É um texto de Joaquim Cardoso, um texto muito difícil de se fazer. Quando ele foi escrito, até diziam que era um teatro-cinema. E realmente a direção de Érico José tinha esse cuidado de fazer uma cena quase cinematográfica. Eu fazia o próprio Antônio Conselheiro. Vejam, a chance que eu tive de, no teatro, interpretar um personagem real, um personagem que existiu, um personagem que eu não podia fugir tanto de uma possível trajetória real. E mais, que eu vou lidar com energias diferentes, porque Antônio Conselheiro, eu dizia, estava do meu lado. Era uma coisa estranha que eu sentia fazendo espetáculo. Não sou espírita, não estou aqui fazendo apologia nenhuma, mas quando você vai no teatro viver personagens reais, é uma responsabilidade a mais, eu acho. Bom, aqui é uma lera para mostrar a vocês que o ator tem que se submeter, às vezes, a coisas que não são tão agradáveis. Eu fiz muita campanha de shopping center, gente. Essa aí era durante o São João, que a gente circulava pelo shopping, fazendo teatro, improvisando, lidando com as pessoas. Às vezes eram momentos hilários, divertidos, outras vezes a gente era muito maltratado pelo público, pessoas que não compreendiam, que não gostam
né? Mas a gente, enquanto artista, tem que se submeter também a esses testes. São verdadeiros testes para improvisar junto ao público. Aqui eu trouxe essa foto para vocês verem. Eu estava também com cabelo grande fazendo dublagem para um projeto de bonecos que se chama 500 anos, um novo mundo na TV. Eu fazia a voz de vários bonecos. Era uma equipe enorme do Mão Molenga Teatro de Bonecos, com direção do Luiz Felipe Botelho. Foi uma experiência incrível. Ou seja, é um ator que está experimentando construir um personagem apenas pela voz. Porque o personagem ali é o boneco. Eu apenas contribuo com a voz. É um outro exercício difícil. Aqui, eu acho que o Fábio vai lembrar, era a versão do musical Hair, que eu fiz e deu a maior confusão. A gente foi proibido. Eu estava numa fase bem hippie, de cabelo grande. Eu sou esse que está com os 2 dedos aqui no canto. E foi uma experiência louquíssima fazer teatro com 35 pessoas no elenco, cantando, dançando. Enfim, foi uma experiência da juventude. Aí aqui um espetáculo, não sei, talvez alguém tenha visto, que é Alto da Compadecida. Esse espetáculo sobreviveu durante 20 anos e eu fazia o Frade e o Demônio, eu sou aqui do Cantinho. Circulamos muito pelo Brasil. A gente teve a oportunidade de se apresentar em vários lugares, graças a Deus, sempre com casa cheia, antes da Globo lançar a minissérie que se transformou em filme, né? E foi assim a maior bilheteria que eu já pude experimentar, com um elenco enorme também, mas tivemos uma trajetória muito bonita. Aqui foi um espetáculo, eu estou aqui no canto de branco, um espetáculo que eu dirigi e escrevi, chamado Alheio, um musical sobre o fim do movimento hippie. Eu inaugurei um teatro aqui no Recife e tenho a honra de ter dirigido o Irandir Santos, que é esse ator que está sem camisa, começando a trabalhar profissionalmente no teatro. Irandir hoje é um dos grandes atores, está na novela das 8, né? Faz cinema, enfim, mas passou pelo teatro, é nosso grande amigo. Aqui um outro espetáculo para a infância que eu fiz, chamado O Amor do Galo pela Galinha d'Água, que eu fazia um pássaro azulão, cantava, dançava, era uma correria esse espetáculo. Eu tive enorme prazer de fazer. Outro espetáculo para a infância, chamado Príncipe dos Mares de Olinda contra a Fúria das Águas, com direção de Vital Santos. E aqui também, talvez vocês já tenham visto, eu era o demônio de Judas, da Paixão de Cristo, do Recife, com o José Pimentel. Eu trabalhei 11 anos ali naquele espetáculo e tive a chance de me apresentar para 30 mil pessoas assistindo a gente, né? É algo que mexe com qualquer ator. E aí aqui eu vou mostrar só personagens do Trupizup e o Raio da Celebrina, que eu fiz também. Eu já fui gordo em cena. Olha a possibilidade que o teatro nos dá. Já fui mulher em cena, fazendo uma personagem muito engraçada chamada Socorro. Já fui ajudante do rei, essa é Trupizup e o Raio da Celebrina. Já fui santa, num espetáculo chamado Versos do Nós, que é baseado em Jomar Muniz de Brito, nas poesias dele. E o meu último espetáculo, que eu ainda tinha cabelo e tive que pintar de laranja, esse espetáculo se chamava Olivier e Lili, uma história de amor em 900 frases. Era essa peça que trazia esse teatro documental, ou seja, um pouco da minha vida estava ali em cena. Depois desse espetáculo, 2013, eu não quis mais ser ator, porque eu me dediquei à história do teatro. Aqui estão algumas das minhas publicações e hoje eu faço doutorado. Juro que eu não quis me exibir. Não foi para me exibir, para dizer, olha que grande ator ele é. Não sou. Mas eu quis mostrar para vocês a possibilidade que apenas eu, enquanto artista do teatro, tive. Essa é a coisa mais maravilhosa do teatro. É a chance que ele nos dá de poder viver várias personagens, de poder viver várias figuras. E aí
eu acabo descobrindo que em cada personagem que eu fiz tem um pouco de mim. Ou que em cada personagem eu acabo descobrindo que tem um pouquinho deles, né? Há uma troca. Essa é a grande magia do teatro. É você poder se experimentar e você até descobrir coisas que você não percebia em você. Por exemplo, quando um ator vai fazer um personagem muito ruim, um personagem que tem sentimentos negativos ao extremo, a gente mexe, isso mexe com a cabeça da gente. Por isso que o ator, ele vive em crise, porque ele tem que experimentar também isso, mexer com sentimentos ruins dentro dele e ter noção de que ele está representando, para não dar doida e passar a achar que aquilo é real. Vocês sabem de casos terríveis aí de atores que cometeram barbaridades, porque, só para citar aquela menina que foi morta durante a novela, né? A Daniela Pérez. Vocês lembram que aquele cara, ele sendo assassino junto com a mulher, mas em algum momento a relação amorosa dele na novela com a menina mexeu nele enquanto pessoa. Então é por isso que muitas vezes as pessoas têm medo do teatro, porque a gente vai descobrir personas dentro da gente que a gente não conhecia. E é preciso ter estrutura para poder saber lidar com isso. Bom, mas essas fotos todas que eu mostrei para vocês é principalmente para lembrar dessa possibilidade múltipla do teatro. Quer dizer, eu mostrei peças para infâncias, eu mostrei espetáculos mais dramáticos, eu mostrei espetáculos mais cômicos, eu mostrei espetáculo musical, eu mostrei o biodrama, que é o chamado teatro documental. Então, o teatro vai ter todas essas vertentes, que apenas umas delas, né? Mas há muito mais para a gente discutir. Inclusive, hoje, há um diálogo muito grande com a performance, né? Que não é teatro. Teatro é uma coisa, performance é outra. A performance vai ser uma apresentação artística, vamos dizer assim, que não vai ter ideia de personagem. É a própria pessoa quem está experimentando aquela relação com os possíveis espectadores, que às vezes as performances são apresentadas em casas de espetáculos, ou às vezes na rua. Acontece ali, as pessoas vêm de raspão. Existem várias formas de performar, né? Então, o teatro está nessa ebulição, se transformando, mudando. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma questão por enquanto? Nada? Por enquanto, estamos aqui animados com tanta coisa boa que você está nos passando. Que bom, que bom. Então, eu vou passar agora a segunda leva de slides, certo? O que é que eu trouxe para vocês? Várias imagens aqui para a gente pensar nas possibilidades do teatro. Para a gente chegar no que eu chamo de teatro como arte subversiva, né? Antes de mostrar as imagens, é preciso dizer que o teatro, quando ele surge lá onde as pessoas dizem na Grécia, ele surge com uma ideia de civilização, vamos dizer assim. O teatro tinha um caráter edificante, primeiro, né? Pedagógico e civilizador. Como é que eu digo isso? As pessoas iam ao teatro para aprender algo. Como? Uma tragédia como Édipo Rei, que muita gente conhece. O Édipo mata o próprio pai, se casa com a mãe, depois descobre toda essa tragédia, ele acaba, a Jocasta se mata e ele cega os olhos e sai como um mendigo, né, pelas terras. Então, as pessoas iam assistir essa tragédia para poder aprender, tinha essa ideia de aprender com aquelas situações.
Ainda hoje, o teatro tem essa característica. A gente não pode dizer que teatro é aula. Não é esse sentido. Mas a gente sempre aprende algo com o teatro. Como com a dança, como com as artes visuais, como com o cinema. Quando a gente vê um bom filme, aquilo nos completa e, de alguma forma, a gente aprende, a gente recicla as ideias. Então, teatro tem essa vertente até hoje. Mas, durante muito tempo, o teatro tinha esse papel educador, que hoje a gente reclama, a gente não quer. Teatro tem que ser, antes de tudo, uma experiência de vida. Né? Você vai ao teatro para se transformar um pouco mais, né? Sem esse caráter pedagógico em primeiro lugar. Bom, vou entrar na segunda leva de imagens, certo? Teatro, que para muita gente ainda representa essa imagem, né, como se a gente descortinasse o mundo. Mas eu quero lembrar que teatro se faz na rua, no quintal, na serra, em todo lugar. Bom, queria mostrar essas imagens para vocês. Estão vendo? Sim. Esse é um público de teatro. Um público no Teatro Apolo durante o Janeiro de Grandes Espetáculos. Alguns anos atrás. Uma plateia cheia, né? Uma plateia que gostou do que viu. Está todo mundo prestando atenção. Esse é o público de teatro. E essa foto veio chocar todo mundo quando, durante a pandemia, esse foi o primeiro teatro no mundo, lá na Alemanha, eu não vou saber o nome dele, mas foi o primeiro teatro do mundo a dizer que, a partir de agora, a plateia de teatro tinha que ser reduzida. E essa é uma bomba que cai na mão da gente, porque os teatros já são pequenos. Ter dificuldade. A gente luta com várias coisas. É a internet, é o celular, é o cinema, é o flanelinha, é o ladrão, é o medo de sair à noite, enfim. Imagine como será daqui para frente. Essa foi a plateia do Janeiro de Grandes Espetáculos nesse ano, no Teatro de Santa Isabel. E essa foi uma das plateias no Teatro do Parque, recém-reformado, durante esse ano de pandemia. Bom, estamos vivendo uma crise tremenda, mas não é só o teatro, é o mundo, né? Mas é preciso pensar que o teatro foi o primeiro lugar a fechar quando surgiu a pandemia. O primeiro lugar foram as casas de espetáculos. E as últimas a voltar dizem que serão as casas de espetáculos. Por quê? Porque a gente precisa estar junto, num espaço fechado. E esse é um grande entrave para saber como é que a gente vai resolver isso com o fim dessa pandemia. Será que a gente um dia vai poder ter essas casas de espetáculos lotadas sem todos esses protocolos? Bom, prefiro acreditar que sim. Vou mostrar algumas imagens para vocês de espetáculos que são icônicos para a história do teatro brasileiro. Esse aqui é Eles Não Usam Black Tie. Prestem atenção na plateia. É um tipo de teatro que se chama arena, feito com mínimos recursos e contextos que trazem o brasileiro para a cena. Eles não usam black tie, inclusive virou filme, né? E fala sobre operários que vão enfrentar uma guerra. Vejam que a plateia que está assistindo esse teatro, isso foi em São Paulo, em 1958, é uma plateia de gente de nível social muito baixo. Né? Eram pessoas operárias, pessoas sem grana, porque o teatro também acordou para isso. O teatro não pode ser apenas uma arte de elite, de pessoas que podem pagar ingresso e ir para o Santa Isabel. O teatro precisa chegar a todos os públicos.
E ele tem chegado, com todas as dificuldades, mas há ainda artistas que acreditam nisso e que só fazem teatro para a periferia. Aqui é uma foto muito antiga, do início da década de 40, do Teatro de Amadores de Pernambuco, que é um grupo que a gente vai falar muito nas próximas aulas. É um grupo símbolo aqui do teatro pernambucano. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no cenário, que é completamente diferente do que a gente viu na foto anterior. Essa peça foi apresentada no Santa Isabel. Alguém sabe me dizer o que é essa caixa aí inicial? Alguém tem noção do que seja isso? Do que seja o quê? Essa caixa preta que vocês estão vendo aí. É o ponto, seria o ponto. Que é, exatamente. E o que era o ponto? Seria um bizu, não era? Uma orientação, alguma coisa assim, que era dada aos atores. Era exatamente isso. Nessa época, e durante séculos o teatro funcionou assim, os atores aprendiam seus textos, mas eles trabalhavam tanto, eles faziam tantos espetáculos um atrás do outro, que era impossível praticamente decorar tudo. Então, dentro dessa caixa aí, que se chamava Caixa do Ponto, existia um profissional com o texto da peça, e ele lia para os atores baixinho, porque com a projeção da voz dele, os atores escutavam, mas o público não. Só que, às vezes, alguns pontos falavam tão alto que até o público ouvia. Essa é uma fase do nosso teatro onde esse profissional ele era fundamental para a existência de uma companhia. O ponto. Hoje, ninguém mais trabalha assim, a não ser aquelas atrizes muito velhas que fazem novela ou filme com ponto eletrônico. Isso existe ainda. Mas desse formato de alguém estar soprando as falas para os atores, isso acabou. É uma convenção antiga do teatro. Como também esse tipo de cenário. Vocês estão vendo aí uma convenção antiga, que eram os painéis de fundo pintados. Aí alguém pode me dizer, mas eu já assisti peça recente assim. Sim, é uma convenção que ainda existe em algumas peças, mas é uma convenção muito antiga, com móveis reais, com cenário tentando reproduzir uma certa realidade, mas com painel de fundo pintado. Aqui é o padre José de Anchieta, que, na época dos jesuítas, fez teatro com indígenas. E ele foi muito esperto, porque ele veio para catequizar os índios, mas ele soube aproveitar o que existia de cultura indígena. Então, os espetáculos tinham figurinos, tinham músicas, tinham danças dos próprios índios. Né? Isso gerou muita celeuma com a Igreja Católica. Aqui é a Companhia Baiana de Patifaria, um tipo de teatro que muita gente gosta, que é um tipo de teatro cômico, onde quase sempre são atores homens travestidos de mulher, fazendo o que muita gente vai chamar de teatro besteirol. É uma linguagem do teatro, um gênero que se apropria do humor, um humor rasgado, às vezes um humor pornofônico, um humor escatológico, né? Tem gente que odeia esse tipo de teatro, mas o grande público adora. Essa companhia, ela ainda existe em Salvador, e esse espetáculo se chama A Bofetada. Foi um grande sucesso do teatro baiano, ainda existe, e veio para cá, para o Recife, talvez alguém tenha visto. Bom, aqui é um outro mundo, né? O teatro tomando conta dos celulares. As pessoas têm feito experimentos, às vezes muito interessantes, às vezes nem tão interessantes, porque a gente perdeu uma coisa fundamental, né? Que é o contato. O contato, não digo real, porque continua sendo real, né? Os artistas se apresentam para pessoas reais que estão assistindo do outro lado da tela. Mas o contato direto está sendo intermediado hoje
pela tecnologia. Isso é algo que a gente precisa pensar, como é que isso vai sobreviver. Olha aí, cursos de teatro online, como esse aqui. E aí eu vou passar rapidamente aqui algumas imagens de espetáculos para vocês verem como há gêneros diferentes, estéticas diferenciadas do teatro. Aqui é a peça Ó Paí Ó, que se transformou em cinema depois, com grande sucesso com Lázaro Ramos, com Wagner Moura. Mas esse texto, originalmente, foi feito para teatro. Ó Paí Ó, que é o grupo, o Bando de Teatro Olodum de Salvador. Aqui, dois grandes artistas também que fizeram muito sucesso no teatro, que é o Marco Nanini e o Ney Latorraca, com outro tipo de humor. É um humor que vai brincar com o terror. Aqui é uma peça chamada O Mistério de Irmã Vap, que também virou cinema. O filme não é bom, mas o espetáculo era incrível. E que eles brincavam com a troca de personagens em tempo muito rápido, né? E foi um grande sucesso do teatro brasileiro. Outro grande sucesso do teatro brasileiro, Os Melhores do Mundo, que foram também convidados para ir para a televisão e que fazem outro tipo de comédia. É uma comédia com uma conotação política, com uma conotação sarcástica do social, né? Não é teatro besteirol, a gente não pode dizer que é besteirol, é uma comédia satírica, inteligente e que vai ironizar com todo mundo, inclusive com eles próprios. Olha aqui outro tipo de teatro, teatro antropológico, o teatro que vai mexer nas origens da negritude, né, que vai trazer essas questões identitárias. Esse grupo é daqui do Recife, se chama O Poste, está tendo até um festival deles, e vai transitar com a dança, com o canto, com o candomblé, com as matrizes afro-ameríndias. É um teatro que a gente chama antropológico, né? Vejam a diversidade. Olha aqui, a gente voltou agora no tempo para um estilo de teatro, um gênero que fez enorme sucesso, mas que praticamente não existe mais, que é o teatro de revista. Esse teatro de revista... Oi? Alguém perguntou? Acho que não, professor, foi o ingresso de uma colega. Ah, tá. Esse teatro de revista, que é um teatro burlesco, é um teatro cômico, é um teatro onde vão existir as vedetes, onde vão existir os artistas principais, que são os cômicos e as cômicas, e a gente vai ter vários exemplos, Grande Otelo, Walter Dávila, Dercy Gonçalves, todos esses artistas passaram pelo teatro de revista. É um gênero que hoje a gente praticamente não vê mais em cena. É um gênero que sobreviveu do século XIX até a década de 70, praticamente, mas é um gênero muito caro, porque era uma infinidade de artistas em cena, de bailarinos, de músicos. Porque, Leidson, Oi. é porque o nome de revista. Eu sempre ouvi chamar teatro de revista, mas por que se deu o nome de teatro de revista? Eu ia falar disso, olha que legal. Quando você pega uma revista, como é teu nome? É o Hugo, é? Não, Sérgio. Sérgio, desculpa, é porque eu não estou vendo vocês, só estou vendo as imagens. Sérgio, quando você pega uma revista, você vai folheando página a página, de página a página muda-se de assunto, não é isso? É essa ideia de folhear os assuntos, quer dizer, passar em revista, que deu nome a esse gênero de teatro. Por quê? Porque os espetáculos de revista, eles tinham um enredo muito frágil. São historietas. Você não tem uma história como um drama, uma tragédia, que é uma história com começo, meio e fim. As revistas, elas iam mudando de tema. E aí aparecia um esquete, que é uma historieta pequenininha, ela acabava e vinha um número musical.
Daqui a pouco vinha um número de cortina, onde Grande Otelo por exemplo, o Oscarito iam fazer uma cena. Daqui a pouco que eles terminavam, abria-se a cortina e já se exibia uma escadaria enorme, onde várias vedetes iam dançar. Então, o teatro de revista tem a ver com esses assuntos variados que vão entrando como se você folheasse uma revista. Passar em revista os temas. Agora, sempre com muita coisa picante, tinha uma certa safadeza no teatro de revista, inclusive na sua decadência, ela foi muito acusada de estar completamente entregue à pornografia, né? Mas também tinham questões sociais e questões políticas. O Getúlio Vargas, né, que foi presidente do Brasil tantas vezes, ele tinha uma relação de amor e ódio com o teatro de revista, porque ele era ridicularizado em algumas delas, né? As pessoas faziam caricaturas dele, então ele gostava, mas às vezes ficava incomodado, mas queria dar uma de bonzinho. Dizem que ele namorava algumas vedetes, né? Então tinha uma relação meio complicada com o teatro de revista, mas ele ia assistir os espetáculos, mesmo sabendo que às vezes ia aparecer um ator fazendo a caricatura dele. Tá certo? Bom, aqui a gente já vai para uma outra vertente de teatro, um teatro que as pessoas vão dizer, um teatro regionalista. Essa é a primeira versão do Alto da Compadecida, que estreou no Recife em 1956. É esse espetáculo que a gente vai falar sobre ele, vai dar notoriedade ao grande mestre Ariano Suassuna. É um teatro que vai valorizar a nossa identidade cultural e social também, né? Porque são personagens que a gente vê aqui na história do Nordeste. O cangaceiro, o grileiro, o latifundiário, o sertanejo esperto que vai passar a perna em todo mundo. Enfim, são essas personagens que vão mostrar para o Brasil que o teatro não existe apenas no Rio e São Paulo, mas existe também no Norte e Nordeste, inclusive revelando a nossa identidade enquanto nordestino. Bom, aqui uma outra vertente. Alguém sabe que gênero é esse aqui? Não sei, professor. Isso é teatro? Parece um teatro contemporâneo, né? Uma coisa de vanguarda, assim, mas... Panfletário. Esse é o chamado teatro de formas animadas. Teatro de formas animadas, que abrange vários gêneros. Pode ser máscaras, pode ser objetos, como no caso eles estão aí, pode ser sombras, pode ser bonecos. Todas essas vertentes se chamam teatro de formas animadas. Ou seja, a gente pega a forma e dá vida, dá ânima a ela. Então, podem ser bonecos, máscaras, sombras e objetos. A gente vai ver várias fotos aqui. E aqui, essa aqui, os infantis que muitas vezes a gente odeia, porque reproduzem coisas da Disney de uma forma, às vezes, muito mal feita. Às vezes, bem feito. Mas é o teatro para a infância. Hoje, a gente diz, no plural, teatro para as infâncias. Existem várias infâncias. Existem espetáculos para crianças que têm 6 meses até bebê, até a infância que somos nós, com 47, com 50 e pouco, e que volta a ser infância, volta a ser criança. Bom, aqui é o teatro de rua, um exemplo do teatro de rua. Aqui é o grupo Oi Nós Aqui Travês. Vejam a simplicidade do espetáculo. Muitas vezes o teatro de rua vai optar por essa simplicidade, não são muitos elementos, né? Às vezes não, são espetáculos grandiosos, com cenografias enormes, mas quase sempre tem um elemento muito presente, que é o teatro de teor político. É um teatro
crítico, é um teatro que vai fazer com que o espectador pense sobre a sua própria realidade. Essa é a marca do teatro de rua brasileiro e mundial. Outro exemplo de espetáculo de teatro de rua, mas numa vertente diferente daquela, mais popular, mais ligado à cultura nordestina. Vejam lá atrás aquele ator em perna de pau, ele está fazendo a Catirina, né, nesse espetáculo que é de Arco Verde, que se chama A Paixão e a Sina, de Mateus e Catirina. Aí a gente está vendo uma linguagem que é perna de pau. Quando os espetáculos de rua optam pela simplicidade cenográfica, eles abusam da criatividade nos gêneros que eles trazem. Então, eles usam bonecos, eles usam música, eles usam danças, eles trazem as manifestações populares para a cena e abusam. Você veja que esse capitão aí está com um cavalo, né, que lembra a brincadeira do cavalo marinho, a chita. Então, são espetáculos populares de rua. Outro espetáculo para a infância, Revolta dos Brinquedos, feito por crianças. São crianças fazendo o espetáculo. Teatro para crianças pode ser feito por adultos fazendo para crianças, como também por crianças fazendo para crianças. É mais raro, é mais difícil, principalmente em termos profissionais. Olha que foto linda. Teatro de rua, simples, só o ator e o público. Vocês vejam que não tem cenário, o figurino é super simples e é o teatro que a gente chama na veia, né? Texto, ator e espectador. Isso basta para o teatro acontecer. Aqui o Amir Haddad, um grande ator e diretor do teatro brasileiro, muito ligado ao teatro de rua, por isso que eu trouxe a foto dele. Outro grande, que infelizmente já partiu, vocês devem lembrar dele, o Antônio Abujamra, um grande encenador que faz um teatro completamente diferente do Amir Haddad, né? Um teatro mais experimental, um teatro mais claustrofóbico, e era bem a personalidade dele. Aí eu trouxe essa foto para vocês lembrarem de alguns artistas que se tornaram muito famosos na TV, no cinema. A Regina Casé está aqui no canto, lá em cima o Luiz Fernando Guimarães, o Evandro Mesquita aqui no canto. Asdrubal trouxe trombone. Asdrubal trouxe trombone. Toda essa patota, Nina de Pádua, todos eles eram jovens e faziam teatro antes de se tornarem astros da TV e do cinema. Então, isso é muito comum. A gente vê artistas que partiram do teatro, que têm a base no teatro e que foram cooptados pela TV, que foram para poder sobreviver. É preciso dizer que fazer teatro não é só no Brasil, é nos outros países também, porque os financiamentos eles existem por períodos. Então, fazer teatro é matar um leão todo dia. Por isso que muitos artistas do teatro vão para a TV, porque ali, até então, há alguns anos atrás, todos tinham salário garantido. Hoje, já não é mais assim. A Globo não faz mais contrato vitalício, né? Você trabalha pelo que você faz naquele período. Você faz uma novela, você recebe por aquela novela. Depois, contrato, acabou. Então, essa leva de artistas que foi para a TV, hoje a realidade é bem diferente. Bom, o teatro também é um lugar onde a gente vai questionar. Por isso que é uma arte que eu digo que ela é subversiva, porque ela é inquieta por natureza. Nós somos artistas que não vamos nos calar. Claro que há artistas que aderiram, né, ao poder, aderiram a uma linha mais direitista, mas quase sempre o artista tem um posicionamento de esquerda, ou seja, um posicionamento questionador. Não estou falando de partido político, eu estou falando de você não se vender ao establishment, né? Não se vender ao que a sociedade quer que o artista seja, né? Cooptado, que seja um artista que vai
tá do lado dos poderosos. Não. O teatro é essa arte que ela é subversiva por natureza. Então, por isso que o teatro é essa arte tão perseguida, inclusive nos tempos de hoje, né? Há uma campanha difamatória com os artistas, como se vivêssemos em eterno desbunde. Não, a gente trabalha muito, a gente tem que se dedicar muito, porque teatro exige bastante, né? E a rentabilidade não é fácil. Então, o teatro é essa arte que vai abrir a boca e vai dizer censura, não. Não admitimos censura de forma alguma. Essa foto é antiga. É um momento em que os artistas se posicionaram em plena ditadura militar, civil-militar, né? Porque os textos estavam sendo completamente dilacerados. Quantas músicas, quantos filmes, né? Quantas exposições foram proibidas, mas de todas as artes, o teatro foi a que mais sofreu. Por quê? Porque o teatro tem essa questão de chacoalhar o espectador, né? É uma arte social, é uma arte pública, é uma arte que vai mexer com o coletivo. Essa é uma das ideias do teatro. Nós fazemos uma arte coletiva. Por isso que ela é tão perigosa, porque ela mexe com um conjunto. Diferente de um pintor, diferente de um escritor, que vai, muitas vezes, produzir sua arte sozinho. Nós não podemos fazer arte sozinho. Mesmo quem vai fazer um monólogo, mesmo esse bonequeiro que a gente está vendo aí trabalhando sozinho, ele está trabalhando com um boneco e, provavelmente, ele buscou esse boneco com um artesão, ou então ele fez. Mas ele precisa do sonoplasta, ele precisa, se ele for para uma casa de espetáculo, do técnico de luz, ele precisa de um contra-regra, ele precisa de um produtor, ele precisa de um dramaturgo. Não dá para fazer teatro sozinho. Por isso que essa arte ela é plural e por isso que ela é perigosa para muita gente. Ela vai mexer com um conjunto de pessoas. Eu trouxe essa imagem porque hoje, antes da pandemia, né, a juventude estava voltando ao teatro, mas para ver um outro tipo de teatro. Um teatro que brinca com os jogos, com os games. É uma vertente do teatro que as pessoas ainda não sabem explicar o que é direito e que muitos youtubers foram fazer teatro dessa forma. Isso dá muito dinheiro, minha gente. É algo que, para um artista de teatro que tem sangue de teatro, assim, incomoda às vezes ver a exploração que alguns desses youtubers têm feito com a arte teatral, né? Mas são os questionamentos do tempo de hoje, né? Que bom que a juventude, pelo menos, está se dando ao direito de ir para o teatro. Bom, aí a arte subversiva, né? Esse é um espetáculo que deu muita polêmica, fala sobre a polícia militar e que o diretor do espetáculo acabou sendo preso no interior de São Paulo. É um espetáculo de teatro de rua e que vai trazer muitos questionamentos que existem hoje na cabeça de muita gente ainda. Bom, eu vou passar várias imagens aqui para a gente correr, só para vocês perceberem a diversidade de estéticas, de artistas, de assinaturas, de espetáculos, de atitudes, né, que o teatro pode favorecer. A crítica, né, a ousadia dos temas, a questão da sexualidade, a questão dos musicais, de reviver a trajetória de artistas. Por exemplo, esse é Elsa, um musical. A presença de crianças é fundamental para que ela possa usufruir dessa arte. O teatro é essa arte que faz a criança refletir sobre o próprio mundo, né? Além de se divertir, claro. Então, são estéticas variadas, a gente tem eventos variados ligados ao teatro, gêneros diferentes, profissionais diferentes. A gente aqui está vendo nessa foto o diretor Gabriel Vilela orientando os atores do grupo Galpão. Quer dizer, ele é a pessoa que coordena a unidade do espetáculo, o diretor.
mas a gente tem vários outros profissionais, desde aquele que já desapareceu como ponto, até o nosso fundamental contra-regra, sem o qual a gente não faz nenhum espetáculo. Ou o figurinista, ou o iluminador, enfim. São tantos artistas e tantos gêneros e tantas estéticas diferenciadas que eu passaria aqui a noite inteira, livros que vão trazer a história do teatro, vão discutir estética. Olha a criança hoje assistindo teatro pela TV, que é o teatro possível desse momento, né? Michael K. fazendo a sua performance, outro artista que foi proibido, preso, né, nesses últimos tempos. A polêmica Renata, que vai trazer já essa questão de gênero, né? É uma atriz travesti e que vai causar uma celeuma enorme aí pelo Brasil com os espetáculos dela que trazem essa questão identitária, né? Então a gente vai fazer esse passeio, a cultura popular que está tão presente no teatro, né? Porque a gente bebe muito dessa fonte. Olha aí o mestre Zé Lopes, que infelizmente se suicidou, né, recentemente, um artista popular pernambucano que, enfim, difícil sobreviver, né? O uso de máscaras, vejam que beleza essa imagem, né? Construção de... Aí a gente já vai para a vertente desses bonecões, né? E que fazem tanto sucesso no teatro para a infância. Atores e atrizes consagradíssimas. Aqui está Tônia Carreiro fazendo Navalha na Carne, o Procópio Ferreira fazendo Molière. Enfim, são tantas imagens que eu poderia mostrar para vocês. Isso é teatro. É essa diversidade de linguagens, de gêneros, de assuntos, de mundos, de tempos, de espacialidades, de ousadias, de retrocessos também. Enfim, o teatro é essa arte inquieta que faz a gente melhorar como ser humano, né? Eu acredito nisso, que quem vai para o teatro busca esse lugar de entender o mundo, de compreender que mundo é esse que a gente vive. E o teatro abre essas janelas, né? Nessas estéticas diferenciadas, ele nos ajuda a pensar sobre isso. Uau! Depois dessa enxurrada, essa enxurrada de informações, eu queria abrir para vocês, para que vocês... Tem uma ambulância aqui, gente, é o tempo todo, né? Uma pena. Eu queria abrir para vocês, para perguntas, para questionamentos. Hoje, eu estou trazendo mais os conceitos de teatro, né? Para a gente... Não é polícia, não. É ambulância de hospital mesmo. Emergência, né? Emergência, é. A Covid, gente, está aí, né? Está aí, as pessoas... Enfim. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa pluralidade de linguagens, de estéticas, para a gente imaginar que não existe apenas um teatro. Existem vários teatros, né? E teatro é essa arte que veio para incomodar também, né? O teatro não é apenas entretenimento. As pessoas acham que muitas vezes vão ao teatro para se divertir, vão também. Mas há uma vertente do teatro que vai incomodar, que vai questionar, que vai fazer você sair do lugar. Eu assisti espetáculos que eu já saí do teatro assim, eletrizado, sem saber o que pensar, o que dizer, né? Fábio, que também assiste muita coisa, já deve ter experimentado isso. E essa é uma sensação deliciosa. Não é apenas o teatro que faz isso. O cinema também faz. A dança também. A arte em geral. Mas eu acho que o teatro, por ser essa arte presencial, por ser essa arte onde você sabe que o que está acontecendo ali é mentira, mas é uma mentira que se transforma em verdade, pelo menos para aquele momento que você está assistindo. E transforma. O teatro veio para transformar. Por isso que é uma arte que mete tanto medo nas pessoas, principalmente nas pessoas que hoje estão aí no poder, que
acham que o teatro é o grande inimigo delas, né? Porque as pessoas verbalizam suas opiniões e não ficam caladas. Por isso que eu digo que teatro é essa arte subversiva e vai ser sempre. E aí? Quero ouvir vocês. Eu achei excelente, né? Porque abre um pouco o, né? Deu essa amplitude de visão sobre o teatro que a gente tem. Foi uma viagem maravilhosa no tempo, né? Indo e voltando, revendo esses tipos de teatro, também esses atores que quase que são uma família da gente, né? Procópio Ferreira, que eu me lembro das interpretações dele, o Sérgio Cardoso, que não está mais aí, mas o quanto causam essa sensação gostosa através da representação deles. Eu queria saber onde é que se enquadrava o Boal, que tinha um teatro que inclusive ele fazia a interação com o público, que o público ele entrava, né? Era realmente uma coisa assim bem atuante. Onde é que ele se encaixava, esse teatro de Boal? E a questão dos efeitos que eu vejo hoje, a gente tem os recursos audiovisuais, eles estão, né? Tem coisas holográficas, tudo. Eu já vi coisa desse tipo utilizando, né? Eu queria também saber onde é que a gente encaixa isso aí. Era isso aí. Maravilha. Bom, Boal é um nome importantíssimo para a história do teatro mundial. É o artista, o pensador do teatro brasileiro que mais ganhou projeção no mundo. Ele é reconhecido em vários países. Publicou os livros dele em vários países, também porque foi morar fora, né? A formação de Boal foi nos Estados Unidos, né? Ele vai para os Estados Unidos, depois ele volta para cá, e ele é o criador do teatro do oprimido, né? Ele criou o teatro jornal, ele criou o teatro fórum, todas essas vertentes que são gêneros do teatro, e que o teatro de rua vai beber muito dessa fonte, né? Qual é a base do teatro do oprimido? O próprio nome já está dizendo. É um teatro que vai dar atenção ao oprimido socialmente. Então, ele vai trabalhar com pessoas dessa categoria social, ou seja, operários, trabalhadores, né, empregadas domésticas, pessoas que estão na periferia. Então, é o oprimido que é o foco de atenção dele, para fazer o teatro e para assistir. Por isso que os grupos de teatro de rua que se apropriam da linguagem do teatro do oprimido vão para os lugares inimagináveis, vão para as periferias atrás de um público que não tem acesso às casas de espetáculos, né? Então é um teatro democrático, um teatro questionador e que vai abrir a possibilidade do público participar. Muito bem, como você disse, o público vai decidir qual caminho que aquela história vai tomar. Porque as pessoas vão entrar em cena e vão viver as personagens e vão dizer, eu faria assim. Então, é esse questionamento que o Boal traz, né, para que as pessoas possam refletir sobre a sua própria realidade. Com relação ao teatro holográfico, a primeira coisa que para te dizer é que é caríssimo, né? Eu mostrei vários espetáculos para vocês aí. Aí tem espetáculos de todos os tipos, desde os mais pobres até os mais ricos, né? Há uma vertente do teatro brasileiro que lida com muita grana. São espetáculos muito caros, né? E que vão cobrar ingressos também muito caros, né? É uma outra realidade, é um teatro de elite. Então, esse teatro que usufrui de holografia, que geralmente os musicais, né, que tem cenários e sobe e desce, é um teatro caríssimo. É uma vertente tecnológica, né, que acontece no teatro. Aqui, por exemplo, no Recife, a gente não tem essas experiências, né? Ninguém tem grana para fazer um teatro desse. No Rio, eu vi alguns espetáculos de companhias muito experimentais, ousadas, cujos encenadores já são também diretores de cinema, trabalham muito com a relação com o audiovisual, né? Então, a gente vai ver muito Rio e São Paulo, alguns espetáculos assim. Na Europa, nos Estados Unidos, aí vem a rodo, porque, né,
é um outro mercado profissional, é um mercado que se sustenta por conta do turista, né? Porque atinge outros públicos. Aqui no Brasil ainda a coisa é mais difícil, mas existe essa vertente, sim. Há espetáculos tecnológicos que são incríveis. O que mais? Professor, eu queria, assim, primeiro lhe parabenizar pela sua fala. Eu conheci muitas coisas que eu não tinha nenhum conhecimento, então já saio do curso mais enriquecida do que quando entrei, como já esperava que fosse. Então, foi muito leve, assim, na verdade, eu nem senti o tempo passar, agora que eu vi a hora. Eu tenho uma pergunta, assim, eu fiquei bem impactada com a sua foto, né, do teatro em tempos de pandemia e aquelas cadeiras vazias e aquele afastamento todo. A gente sabe que num set de filmagem, numa gravação, né, já não há essa participação do público de uma maneira tão efetiva. Aliás, não há, seria só a equipe. Então, sabemos também que o ator de teatro e a atriz de teatro se alimenta da plateia, dos aplausos, da interação. Como fazer isso aí acontecer de uma maneira mais adequada e que motive o ator ou a atriz nessa fase? Porque eu imagino que esses espetáculos que foram apresentados com 6, 7 pessoas, pelo que eu vi ali daquelas plateias, deve ser muito impactante para o ator de teatro, não é? Olha, é terrível, viu? Principalmente quando você faz comédia, né? Porque a comédia, quando você faz um drama, a plateia está caladinha ali. Mas quando você faz uma comédia, você precisa da resposta do público, né? Das risadas. Isso é o motor de quem faz o espetáculo. Algumas experiências, Laura, atualmente, já com a pandemia, de criar nichos para a plateia. Então, inclusive em São Paulo teve alguma experiência nesse sentido, né? Você entra quase que numa cabine onde você vai assistir o espetáculo. Gente, são alternativas que o teatro está buscando. A gente não sabe como isso vai acontecer, né? Uma coisa é certa, o teatro não vai morrer. A gente vai descobrir algum jeito. Primeiro, essa pandemia não vai durar para sempre. A gente vai se livrar desse horror um dia, tem que se livrar. Então, a gente vai descobrir uma forma, sim, né? Hoje, é o que eu digo, é o teatro possível. As pessoas têm produzido coisas interessantíssimas. Está rolando muito festival, né? Então, é o teatro de agora. Mas vamos deixar passar essa pandemia para o teatro voltar presencial, para a gente pensar como é que ele vai se readaptar. Uma coisa é certa, a relação presencial de afeto que existe no teatro, ela não vai morrer. Ela vai acontecer de uma forma ou de outra. É só um tempo que a gente tá passando. Mas eu tenho ainda uma provocação para fazer para vocês, viu? Não acabou, não. Oi. É da essência do teatro essa interação. Sem ele não há teatro, é outra forma de manifestação. Esse teatro online, por exemplo, sem essa interação, sem essa emoção do choro, da alegria, do grito, da gaiatice, do olhar assim impressionado que o artista vê na plateia às vezes, não existe teatro sem isso. Agora, os artistas continuarão sendo, em sua maioria, os abnegados de sempre, porque nunca foi uma carreira fácil, no momento não é, futuramente, no futuro mais próximo, continuará sem ser, mas é esse lado diferente do artista, esse material diferente, humano do artista, que faz com que ele suporte tudo isso, encontre prazer, sua alegria, não é? Sua sensação de gratificação, é isso. Sem isso, ele não existe. Ele vai ser um outro profissional qualquer para batalhar uma sobrevivência, mas feliz ele não vai ser, né? Eu observei aí nas imagens que você colocou dos teatros vazios, em ambas estava lá um dos irmãos Evento. Sim! Que a gente vê em tudo quanto sempre. Exatamente. Então, eu fico imaginando, por exemplo, a sala está vazia, mas de repente o artista estava no palco e viu aquele irmão Evento ali, o sobrevivente. Aquilo por si só é uma alegria. Existe ali um elo, uma empatia, não é?
Então, eu acho que o artista, o teatro e o artista de teatro, ele é isso. Ele é diferente do televisivo e de outras formas mais que o futuro traga com uma imbricação tecnológica maior. É outra coisa, é outro sangue. Agora, Valéria, eu vou te dizer... Oi. Não, só para dizer que eu me lembrei agora, não sei se você lembra disso, Leidson, na época da faculdade, me colocaram até o apelido de Irmãos Evento, porque eu perdia uma peça, um show, ia no cinema, aí tinha uns colegas lá, até Cadito, né, filho de Cadoca, né, que estudava com a gente lá, ele e um outro lá ficavam me chamando de Irmãos Evento. Irmãos Evento. Tá até com uma barbazinha. Pois é, tô chegando lá, né, tá ficando branca, né, e engraçado que acho que os mais novos não fazem a menor ideia de quem são os Irmãos Evento, né, mas a gente vai um pouco mais das antigas, e é engraçado que não muitos anos atrás, acho que coisa de 3, 4 anos atrás, eu fui ver uma peça e ele estava lá, né? Parece que um deles já faleceu e o outro que sobreviveu estava lá. Morreu. E eu fiquei morrendo de pena porque ele foi pedir a entrada lá na bilheteria e a mulher não conhecia ele e ficou, como assim? Quem é? Aí teve que chamar alguém do teatro, que aí uma pessoa mais antiga, que aí realmente conhecia ele, explicou a ela a situação e deixou ele entrar para assistir a peça. Mas realmente, né, eram as figuras assim folclóricas, né, da nossa cidade, né? E ele no marketing. Hã? Ele tem que entrar de graça. Ele já Isso, claro. Né? No início, parece que quando eles começaram, eles iam de penetra, né? E depois tornou-se até chique você tê-los no seu evento, né? Dava um status ao evento, a presença deles. Virou instituição. Virou instituição, Se o Irmão Evento não estivesse lá, o evento não tinha sido sucesso. Sim. Todo mundo o evento não bombou. O evento não bombava se ele não estava. Agora, Valéria, deixa eu te falar uma coisa. Essa relação com grana é muito complicada para teatro, né? Até, por exemplo, Antônio Fagundes. Em algum momento da carreira de Antônio Fagundes, ele vem e reclama da falta de patrocínio. Veja, mesmo estrela, Cláudia Raia, quantas entrevistas esses artistas deram falando da dificuldade. Pessoas que são celebridades, né? Imagine nós, no caso do Triplex do Guarujá, estamos fazendo teatro. Alguém está com o microfone aberto, né? Uma televisãozinha aí ligada. Saiu. Imagine nós, pobres mortais. Mas eu vou lhe dar um depoimento pessoal, assim. Eu já fiz espetáculos que a gente tinha uma boa bilheteria, que a gente estava ganhando legal e tudo, mas já tive espetáculos que a gente não tinha um dinheiro furado. Mas a alegria de fazer era tão grande. Quando, por exemplo, aquele espetáculo que eu fiz, que eu era uma santa, eu fazia um espetáculo que era um texto de Jomar Muniz de Brito. Era uma delícia fazer. Ele dizia que era um musical pansexual. E a gente viajou pelo interior, passamos num projeto do governo do estado de Pernambuco. Gente, chegamos nos lugares assim mais difíceis, que não tinha teatro, que a gente tinha que fazer um arranjo para poder se apresentar. Mas a resposta do público, Valéria, era uma delícia quando acabava o espetáculo. Sem dúvida. E aí, isso enche, sabe? Isso o artista de teatro tem a alegria de dizer, receber o aplauso final. Porque é um gozo. De fato, é um gozo. Né? Que a televisão, o cinema não vai ter. É o teatro quem dá essa oportunidade. Agora, claro que viver disso é muito difícil. Eu, por exemplo, se eu não tivesse me formado em jornalismo, não tivesse ido trabalhar como jornalista, talvez eu tivesse morrido de fome. Porque ninguém faz teatro o tempo todo, gente. Não é como vocês, que são funcionários, que todo mês vocês têm o salário já garantido. Né? Vocês têm férias. Não, nós não temos isso. É uma arte que vai ser matar um leão a cada dia. Eu estou falando de Antônio Fagundes, de Cláudia Raia e de mim. Todos nós passamos por isso. Então, quem opta pelo teatro
sabe que vai ter que lidar com isso. Por isso que eu digo, teatro é a arte da crise. É a crise financeira, é a crise de cabeça, porque a gente também pira. Não é fácil mexer com o que está dentro da gente, para quebrar nossas amarras, para a gente entender que a gente não é a estrela, tem que trabalhar o ego, tem que saber dialogar com os outros, porque o difícil do teatro é a convivência, não é a falta de grana, é você se manter em grupo, é uma arte coletiva, essa é a maior dificuldade, né? Alguém tem mais alguma questão antes de eu fazer a provocação final de hoje? Tô achando os caras tão calados. Tá todo mundo com medo da provocação. Gente, Eu só queria contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma vez a peça A Revolta dos Brinquedos. Eu fazia Catarina, era. E assim, uma das memórias mais legais assim, da minha infância, porque meu colégio, eu sou do Limoeiro. E meu colégio, o Regina Célio, na época, ele sempre tinha uma vocação para fazer essa parte do teatro. A gente tinha um salão, que chamava Salão Dom Bosco, e onde sempre era feito a gente fazia muitas peças. Aí a gente fez algumas peças dentro do colégio, e uma delas que a gente fez a Bela Rosa Juvenil, fez uma outra peça que a gente escreveu e fez assim, e a gente fez essa peça Revolta dos Brinquedos. E foi muito legal, assim, que a gente acabou até indo para Feira Nova. O grupo foi para Feira Nova apresentar a peça no alegria, galpão. Foi muito bom. É uma memória assim, que eu tenho muita. Inclusive, Fábio, que é do Leonarte. Fábio André. Assim, pronto, Fábio André é irmão de uma amiga minha, Poliana, da época, né, que a gente estudava juntas. E realmente, assim, a gente viu todo esse nascimento da Leonarte com o Fábio e tudo. Ele, inclusive, trabalhou com a gente nessa peça. E era muito, muito legal. Tanto que eu vim para Recife, eu queria fazer teatro, ao mesmo tempo fazer faculdade de Direito. Obviamente, não deu certo. Mas, e quem assim, dirigiu? Quem foi que dirigiu? Eu acho que foi Fábio, na época, a Revolta dos Brinquedos. Mas faz muito tempo, eu era pequena, eu fazia a Catarina, que os brinquedos revoltavam contra mim, né? Mas foi muito bom. Foi Leidson, muito bom, muito bom. Foi. Eu também queria revelar, já que Josimar fez essa revelação, eu queria revelar que eu tive 3 experiências teatrais como artista. Na primeira eu fui Dom Pedro I, nos idos de 1974, por aí. Eu não falava nada, era só a minha imagem vestida de Dom Pedro I. Depois eu fui uma montagem, o Circo dos Animais, no Colégio Marista, e eu fui o Vagalume Tito. Olha e a aqui. minha fala era: eu sou o Vagalume Tito, e nada mais dizia a partir daí. E no ano seguinte eu fui numa montagem da Paixão de Cristo, eu fui São Bartolomeu, que deve ser o apóstolo menos conhecido de todos eles. E a minha fala era: eu sou Bartolomeu, e me retirava para nada mais dizer. Então essa é a minha vasta experiência teatral. Um artista inesquecível nas mentes de todos. Olha, agora aqui deram um pouco espaço de fala para Hugo, aí depois ele não parou mais de falar. Pois Nesse momento ele ficou com trauma. Eu fiquei Tá vendo traumatizado. que deu? Devia ter dado um fala para ele logo. Agora, vejam que memória dele, ele lembrar das falas até hoje, viu? Também uma fala dessa, se eu me esquecesse dessa fala, não tinha memória nenhuma, zero. Até hoje você sabe quem é, né? Não se confunde, não. Você sabe quem é até hoje. Eu sou Bartolomeu. E Vagalume Tito, não esqueçam. Vagalume Tito. Agora deixa eu falar uma coisa. Isso está explicado por que vocês estão aqui. Agora está explicado. Porque mesmo que vocês não tenham seguido carreira profissional no teatro, eu tenho certeza que mudou alguma coisa em vocês.
mudou. O ser humano que experimenta o teatro, ele passa a ser mais sensível, ele passa a entender o mundo de uma outra forma. Eu acredito nisso. Por isso que é tão importante que, às vezes, as crianças experimentem o teatro, mesmo que elas não queiram ser atrizes e atores, mas elas veem o mundo de uma forma diferente. Isso está provado para mim. Fala, Elizabeth. Eu acho que minha vocação é para cantor de ópera. Infelizmente, eu não pude seguir esse caminho, mas outro dia que eu é mais inibido na presença do professor, eu posso dar uma palhazinha aí dos meus dons vocais. Eu confesso a vocês, eu não sou juíza, eu sou metroviária, estou aqui a convite de Carmen, certo? Eu fiz teatro na adolescência e eu sou poetisa nas horas vagas e eu sou performista, viu? Eu faço umas doidices assim. E eu imagino que não seja o teatro, porque eu não conheço o público melhor do que o povo, certo? Eu já tive algumas experiências, inclusive em locais que vocês nem imaginam. Eu já fiz apresentação de recital na Tamarineira até, porque eu quis fazer experiências diferentes em outro lugar. Já fui para vários lugares por uma questão que eu acho que é importante a gente estar não só em determinados locais, né? Eu não tenho preconceito de local. Mas o que é que eu queria dizer de Geninha? Então, eu conheço ela, a gente ainda encontra ela quando era aniversário, coisa desse tipo, e ela recita Fernando Pessoa e um outro poeminha que é assim bem antigo mesmo, que eu tinha uma moedinha que eu comprei para ganhar um laço de fita, e que veio um cara, arrancou esse laço de fita, mas se não fosse a moedinha, o laço de fita, não sei o quê, né? Nada disso teria acontecido. Isso ela ainda sabe dizer. Eu acho a coisa mais linda do mundo. É uma grande atriz. Olha, Geninha, a gente vai, no próximo encontro, a gente vai começar a adentrar na história do teatro em Pernambuco. E aí a gente vai falar bastante do teatro de amadores. Eu vou trazer fotos maravilhosas, vocês vão adorar. Olha, posso fazer a provocação final? Sim, senhor. Vejam, espero que vocês me entendam, certo? Essa provocação eu fiz para os alunos inicialmente em 2018. Eu ainda estava morando aqui no Recife, antes de ir para o Rio de Janeiro, e eu cuidado aí, gente. E aí, eu vou colocar uma música aqui, certo? E vou trazer para vocês uma série de memes, uma série de imagens que traduzem o que é o Brasil e o mundo nos últimos tempos. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque o teatro ele não fica imune ao que está acontecendo. Olha aí, Geninha tem 98 anos. Então, não é uma atitude partidária, não imaginem que eu estou aqui levantando bandeiras políticas. Não. A minha ideia é mostrar um grande painel da enxurrada de informações que a gente recebe atualmente. Então, vocês vão ver que tem algumas imagens que já são um pouco mais antigas, mas, basicamente, o momento que a gente está vivendo. Pensem que o teatro bebe dessa fonte. O teatro se apropria de tudo isso para trazer para a cena as suas reflexões, os seus questionamentos. Vejam se a música vai estar boa, vai dar para ouvir tranquilo. E espero que vocês gostem e entendam o que foi que eu vim propor aqui, tá? O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo da vida? Para onde você vê? E onde você vai? O que você não vê? O que você não quer ver? O tempo que se foi e não volta jamais. Por que você compra esse apartamento tão pequeno? Por que você vive essa vida de plástico? Por que
você gira essa roda sem eixo, porque você cultiva esse câncer diário, porque você não tenta de outro jeito, porque você acorda tão cedo, pra que essa pressa sem alma, esse jeito de viver morrer. Onde é que essa rua te leva? É certo que o sangue se espalha. Porque essa cama de pregos? Pra que essa atitude canalha? Porque você não acorda tranquilo? Porque junta tanto dinheiro? Porque você não desliga esse rádio? Porque você não larga esse osso? Pra quem você abana esse rabo? Porque essa zia lhe queima? Porque você cospe no prato? Porque você joga esse jogo? Porque esse passo apertado? Porque esse cartão de crédito? Porque você lê esse livro? Se depois faz tudo ao contrário. Porque você não dorme na praia? Porque você anda com medo? Porque você não planta uma ideia? Porque você não senta e relaxa? Porque você come essa carne? Porque você não se enxerga? Porque essa tragicomédia? Porque você não se desarma? Porque você compra essa guerra? Porque você perde esse tempo? Porque você veste essa roupa? Porque não quebra esse gelo? O que você tá fazendo da vida? O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo? O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo? O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo? O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo? Vocês viram até o final? Vocês viram até a pergunta final? O que é que você está fazendo da vida? Chegou a Sim. ver isso? Sim. Pois é, gente. Eu quis trazer essa provocação porque o teatro responde a tudo isso. O teatro é essa arte que vai fazer a gente pensar sobre todas essas questões identitárias, políticas, sociais, sociológicas, culturais, enfim. Por isso que eu digo que é essa arte subversiva. Quem quer ver teatro precisa ver teatro para se divertir, mas para pensar também e sair do seu lugar. Foi isso que eu quis trazer para vocês hoje nesse primeiro encontro, tá? Vamos fazer um registro fotográfico, um print da nossa tela, todo mundo bonito, sorrindo. Eu vou ver se ficou boa, só um minuto. Gente, só aproveitando, o próximo encontro a gente vai falar sobre a história inicial do teatro em Pernambuco. Vou começar desde as primeiras manifestações, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a Casa da Ópera, que foi o primeiro teatro que existiu aqui, tem histórias maravilhosas, a construção do Teatro Santa Isabel, a vinda das companhias internacionais,
as sociedades dramáticas, até chegar no Grupo Gente Nossa, que é o primeiro de vida mais estável em Pernambuco, e no Teatro de Amadores de Pernambuco. Então, Geninha vai estar conosco, sim. E um sábado em 30 também. Vocês vão gostar. Espero. Professor, eu queria, assim, em nome da Matra, agradecer sua aula, seu curso. Foi muito interessante. Realmente é muito bom falar sobre inquietação, reflexões, que é o que o teatro promove. E o senhor ajudou, vou falar você, que a gente está numa linguagem informal aqui, você nos ajudou muito a descortinar esse mundo, pelo menos para mim, que conhecia pouco. Estou muito encantada e ansiosa pelas próximas aulas. Queria também agradecer a presença de vocês todos e todas. Foi maravilhoso rever vocês, ainda que de longe, morrendo de saudade de abraçar, de estarmos juntos na nossa Matra, que está prontinha para nos receber quando essa pandemia nos deixar em paz. Então, muito, muito obrigada mesmo, e principalmente aí a Fabinho pela condução, e o professor Leidson, sinta-se muito bem recebido e abraçado por todos e todas que estão aqui, e os que não puderam estar e que estarão nos próximos encontros, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Um abraço. Boa noite. Pessoal. Boa noite. Obrigado, Leite. Boa noite, pessoal. Foi ótimo. Até a próxima.